Meu caro aluno do primeiro ano do ensino médio, aqui é o professor Almeida, ó. Estamos de volta para mais uma aula de Química nesta unidade 3. Hoje a aula é a aula de número 45. E veja o que nós vamos abordar nessa aula, meu caro aluno. Olha só. Nessa aula nós vamos trabalhar com os aspectos quantitativos das reações químicas, que nós denominamos de parte 1. É a primeira parte sobre os cálculos que envolvem uma reação química. E nesta aula nós vamos abordar sobre proporção estequiométrica entre números de moléculas, proporção estequiométrica entre quantidades em mols e relação entre quantidades de mols, tá certo? Lembrando que a habilidade para esta aula é exatamente realizar cálculos estequiométricos. Assim sendo, afinal de contas, o que são cálculos estequiométricos? Os cálculos estequiométricos, eles correspondem, olha só, os cálculos estequiométricos correspondem aos cálculos de massa, ou ainda pode ser cálculos de quantidade de matéria, ou em alguns casos, cálculos de volume das substâncias envolvidas em uma reação química, tá bom? Esses cálculos, eles são feitos com base na proporção entre os coeficientes estequiométricos da reação, ou seja, proporção estequiométrica. Meu caro aluno, então, primeiro, para que possamos calcular, trabalhar os cálculos estequiométricos de uma determinada reação, o que nós devemos ver? A reação química, ela contempla as substâncias que reagem entre si, são reagentes, transformando-se em produtos em novas substâncias. Mas não há você expressar somente a escrita da reação. É importante que nós saibamos quanto de cada substância participou da reação para se transformar no produto. Lembrando lá da lei de Lavoisier, da conservação da massa, de que a massa das substâncias reagentes em uma reação química obrigatoriamente tem que ser igual à massa dos produtos que se formam naquela reação, tá certo? Vamos agora para o seguinte. E, consequentemente, essa reação ela tem que ser balanceada. Balanceada quer dizer a quantidade de átomos de um elemento químico nos reagentes obrigatoriamente tem que ser igual à quantidade de átomos dos elementos químicos que estão no produto. Trabalhando agora proporção estequiométrica entre quantidade de mol. Quantidade de mol é a mesma que quantidade de matéria, tá certo? E aí nós temos agora a reação. O nitrogênio gasoso reagindo com hidrogênio gasoso, formando amônia no estado gasoso. Quando eu coloco proporção de 1 para 3 para 2, então é porque eu tenho uma molécula de N2 que, ao reagir com 3 moléculas de hidrogênio, formarão 2 moléculas de NH3. Para quê? Esses coeficientes, que são os números que antecedem a substância, vêm do balanceamento, porque um quer dizer, eu tenho uma molécula de N2, 2 átomos de nitrogênio, e o 2 do produto, que foi 2NH3, igualou a quantidade de N que nós temos na reação. Quando colocou-se 3 antes do H2, exatamente porque quando eu coloquei o 2 aqui antes do N, agora eu fiquei com 6 hidrogênios. Isso aqui agora sim. Só posso partir para um cálculo estequiométrico depois que eu garantir que a minha reação química está balanceada. Porque quando ela balancear, aí me garante
a proporção em quantidade de mol ou em quantidade de moléculas que aquelas substâncias elas estão efetivamente reagindo. No entanto, como eu defini aqui, uma molécula de nitrogênio reagindo com 3 hidrogênios, formando 2 de amônia, eu também posso expressar essas substâncias reagentes em mol, onde você sabe que, pela lei de Avogadro, o mol de qualquer substância corresponde a 6 vezes 10 elevado a 23 entidades, ou seja, espécie. Logo, em relação ao nitrogênio, o mol de N2 significa dizer que eu tenho 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de nitrogênio. 3 mols de H2, eu tenho 3 vezes 6 elevado a 23 moléculas de H2. E 2 mols de amônia são 2 vezes 10 elevado a 23 moléculas de quem? Molécula de NH3. Portanto, agora, a proporção que antes era uma molécula de N2 para 3 moléculas de hidrogênio na formação de 2 de amônia, eu mantenho a mesma proporção, que é exatamente 1 mol de N2 reagindo com 3 mols de H2, transformando-se em 2 mol de NH3. A diferença é que, enquanto antes eu tinha apenas uma molécula, quando eu passei a obter 1 mol, porque eu sei que cada mol corresponde a 6 vezes 10 elevado a 23. Isso significa como se fosse um amontoado. Tudo bem, meu caro aluno? E na sequência, quando eu trabalho com coeficiente estequiométrico, olha só, que no enunciado anterior os coeficientes seriam 1, 3 e 2, me garante desta forma que coeficiente estequiométrico é o número que indica, através do balanceamento, o número de mol e de molécula das substâncias que participam de uma reação química. Então, eu fiz questão de abordar para vocês sobre o que significa o coeficiente e quando chegaremos ao coeficiente após balancear a reação. Os coeficientes estequiométricos informam a proporção entre a quantidade em mol dos participantes de uma dada reação química, denominada dessa forma, proporção estequiométrica dessa reação, para que possamos aprender a calcular as quantidades de matéria que participam do reagente na formação de produtos quando temos uma determinada reação química, tá joia? E agora, nada melhor do que partirmos para um aprender fazendo. Verifique, portanto, agora esse exemplo número 1, meu caro aluno, onde diz: calcule a quantidade da matéria, essa quantidade em mol, e também o número de moléculas de oxigênio que se formam quando 15 mol de dióxido de carbono, CO2, são consumidos na fotossíntese, quer dizer, reagem na reação da chamada fotossíntese. Como resposta, olha só para o cálculo do número de mol. A reação da fotossíntese diz que as plantas, elas buscam 6 mol de CO2 reagindo com 6 mols de água para formar 6 mols de glicose, como carboidrato, mais 6 mols de oxigênio. Daí, então, vamos olhar agora pelo enunciado. Pelo enunciado, falava: calcule a quantidade de mol e de moléculas de quem? Do oxigênio, que se formam quando 15 mols de CO2 reagem ou são consumidos. Então, eu não vou trabalhar nessa reação, meu caro aluno, nem com água e nem com a glicose. Eu vou trabalhar exclusivamente
o oxigênio que se formou e vou trabalhar com o CO2 que reagiu. Assim sendo, eu monto a minha regra de 3, ou seja, 6 mols de CO2 são consumidos para produzir 6 mols de oxigênio. Se 15 mols de CO2 reagem, quantos de oxigênio são produzidos? E aí eu vou para a regra de 3, 15 mol vezes 6 mols, dividido por 6 mol, mol por mol desaparece na unidade, então 15 vezes 6 dividido por 6, então exatamente 15 mols de oxigênio é o que se forma quando 15 mols de CO2 foram consumidos, beleza? Aqui foi o quê? O cálculo de mol, porque nós teremos também o cálculo de moléculas. E na sequência, olha aí, os 15 mols de O2, agora com esses 15 mols, vamos calcular o número de moléculas de oxigênio. Então a reação aqui está, o CO2 sendo consumido para formar oxigênio. Nós sabemos que 1 mol de oxigênio tem quantas moléculas? 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas desse gás. Acontece que na reação de fotossíntese foram produzidas 15 mol de O2, o que corresponde exatamente a X. Logo, X vai ser igual a 15 mols vezes 6 vezes 10. Aqui, pessoal, considere, por favor, elevado a 23, dividido por 1 mol. Então, mol por mol, a unidade desaparece. Chegamos a quanto? 90 vezes 10 elevado a 23 moléculas de quem? Moléculas de CO2 produzido, tá certo? E é exatamente, olha só, X foi igual a 10 vezes 90 vezes 10 elevado a 23. Esse 23 é o expoente que lá nós tínhamos quando abordamos mol, tá certo? E aí, meu caro aluno, primeiro calculamos mol de oxigênio e, em seguida, transformamos em moléculas desse gás que foi produzido pela reação da fotossíntese. Tudo bem, então? Vamos agora na sequência. Para a gente falar sobre proporção estequiométrica entre quantidades de moléculas ou entre número de moléculas, então vamos abordar o seguinte, tá certo? Vamos abordar o seguinte. Voltando para o mol de N2 gasoso, ou uma molécula de N2 gasoso, reage com 3 moléculas de hidrogênio gasoso para formar 2 moléculas de NH3. Então, nós vimos aqui nós temos apenas uma molécula de N2, mas acontece que aqui nós temos o quê? Nós temos 3 moléculas de H2. E o quê? Produzindo 2 moléculas de amônia, de NH3. Para que você possa, meu caro aluno, entender detalhadamente como nós temos que expressar, através da equação química, a reação que acontece, para em seguida estabelecermos a proporção e fazermos cálculo das quantidades de substâncias, reagentes e produtos. Tudo bem? Aí, se forem 2 moléculas de apenas N2 reagente, olha só, isso é proporcionalmente. Antes, nós tínhamos a proporção que era o quê? 1 de nitrogênio para 3 de hidrogênio, formando 2 de amônia. Agora nós temos 2 de nitrogênio para 6 de hidrogênio, formando 4 de amônia. O que significa isso? Você pode olhar que à medida que duplicou, olha aí, as moléculas do nitrogênio,
duplicou também as moléculas do hidrogênio e duplicou também as moléculas do NH3. Por isso, nós estamos trabalhando com proporção. Se ao invés de uma molécula de N2 fosse 10, olha só, com certeza nós teríamos 60 de H2 e teríamos 30, consequentemente, de amônio, tá bom? Ou seja, portanto, quando você altera uma molécula, as outras também alteram na mesma proporção, tá bom? Então, é como se eu dissesse, eu vou multiplicar por 10. Aí você teria lá, como eu tinha 1 para 3 para 2, então, voltando, se eu tivesse 10 moléculas de N2, eu teria que ter 3 de H2, teria que ter 20 de amônia, porque a proporção, ela permanece inalterada, tá certo? E na sequência, digamos que eu tenha 3 moléculas de nitrogênio. Quando eu falar que eu tenho 3 moléculas de nitrogênio, a proporção entre as demais substâncias tem que ser mantida. Por quê? Porque quando eu tenho 3 moléculas de nitrogênio, obrigatoriamente eu tenho que ter 9 moléculas de hidrogênio para formar 6 moléculas de amônio. A proporção continua aquela mesma, ó. Uma molécula de nitrogênio para 3 de hidrogênio para 2 de oxigênio. O que aconteceu? De amônia. O que aconteceu? Eu multipliquei por 3. Quando eu cheguei em 3 moléculas de N2, tive que ter 9 moléculas de hidrogênio e tive que ter 6 moléculas de amônio. Por isso, assim, garante a proporção estequiométrica de uma dada reação química, tá joia? E na sequência aqui agora, olha só que importante. Muito importante, porque os coeficientes estequiométricos, quer dizer, aqueles números que antecedem a fórmula das substâncias, eles não indicam necessariamente a quantidade de moléculas que reagem ao realizar essa proporção. Elas indicam, sim, a proporção entre o número de moléculas que tomam parte da reação química, tá bom? Porque nós estamos falando o seguinte, estamos trabalhando reações através de cálculo estequiométrico. Então, quando eu faço o balanceamento da minha reação química, automaticamente eu descubro os coeficientes e esses coeficientes vai indicar a proporção que existe entre os números de moléculas daquelas substâncias que fazem parte, portanto, daquela reação química. Valeu? Agora, aqui na sequência, eu convido você, meu caro aluno, para partirmos para um aprender fazendo, tá bom? Aqui nesse aprender fazendo, agora, olha só, vocês lembram de que, com relação à fotossíntese, nós trabalhamos com o que foi consumido de CO2 em termos de mol e quanto queríamos saber quanto produziu em mol de oxigênio. Depois nós pegamos aquelas quantidades de mol e convertemos em molécula. No entanto, nessa questão, a reação é a mesma, é a reação que acontece com as plantas, a reação de fotossíntese. Agora, verifique o enunciado. Quantas moléculas de dióxido de carbono, quer dizer, de CO2, são consumidas, porém, na formação de 18 vezes 10 elevado a 23, não mais molécula de oxigênio, mas molécula de glicose, C6H12O6.
Por isso eu coloquei de cor diferente. Tá joia? Eu não vou envolver cálculos nem da água e nem do O2, porque o enunciado está trabalhando apenas com dióxido de carbono e glicose. E aí, estabelecendo a regra de 3, eu vi que eu tenho aqui, olha aí, ó, 6 mols de CO2. Cada mol corresponde a quem? 6 vezes 10 elevado a 23. Portanto, 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de CO2 vai produzir, olha só aqui, ó, 1 mol, que é 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de glicose. Como eu sei que essa reação produz 18 vezes 10 elevado a 23 moléculas de glicose, quanto foi de CO2 que foi consumido ou quanto de CO2 foi transformado em glicose e oxigênio. Partindo assim, vamos verificar o cálculo. 6 vezes 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de quem? De CO2, vezes 18 vezes 10 elevado a 23 moléculas de quem? De glicose, dividido por 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de CO2. Então, moléculas por moléculas desaparece. E aí, como resposta, quantas moléculas de CO2 são consumidas nessa reação? Chegamos à conclusão que foi 108 vezes 10 elevado a 23 moléculas de CO2. Tudo bem? Então, com isso, nós trabalhamos agora, estequiometricamente, relacionando CO2 que consumiu e glicose que produziu na reação química. Na questão anterior, a gente relacionou CO2 consumido e oxigênio que foi produzido, trabalhando mol em seguida molécula. Aqui no próprio enunciado já foi dizendo a relação foi de moléculas para moléculas. Montou-se a regra de 3 e chegou no resultado comum. Valeu? E assim poderemos então agora partir para uma terceira questão. Que olha só. Calcule o número de moléculas agora. Veja assim. Quem são as substâncias que vão nos envolver? Calcule o número de moléculas de água, que água aqui no caso é reagentes, que foram consumidas na formação de 10 mol de oxigênio. Então eu vou trabalhar aqui agora água e vou trabalhar com O2. Não vou me envolver no cálculo nem de CO2 e também não vou me envolver no cálculo de glicose. Voltando para o enunciado. Qual o número de moléculas de água consumida na formação de 10 mol de oxigênio? Então, como a equação, a reação está balanceada, eu sei que os coeficientes, eles indicam a quantidade de mol. Então, qual é o primeiro passo? Eu vou calcular a quantidade de mol de água que foi consumida quando foi produzido 10 mols de oxigênio. Daí, 6 mols de água produzem 6 mols de oxigênio. Então, para produzir 10 mols de oxigênio, quantos mols de água eu necessito? Então, aí eu faço 6 vezes 10 mol dividido por 6 mol. Quer dizer, eu tenho aqui 6 vezes 10, 60, dividido por 6, ou seja assim, a relação é 10 mols de água na reação foram consumidas para produzir 10 mol de oxigênio. A proporção é de 1 para 1, porque você viu perante a reação que
6 mols de água produzia 6 mols de oxigênio. Consequentemente, se eu queria saber quantos mols de água produzia 10 mols de oxigênio, chegamos à conclusão de que são 6 mols de água. Isso nós abordamos o quê? Primeiro passo, saber quantos mols de água produzir aqueles 10 mols de oxigênio. Partindo agora para o número de moléculas, então levaremos o seguinte, olha só. Calcular o número de moléculas de água que formou aqueles... Olha lá. Sabemos que 1 mol de água produz 6 vezes 10 a 23 moléculas de oxigênio. No entanto, descobrimos que foram 10 mol de oxigênio que foram consumidos. E aí, quantas moléculas, olha aí, quantos mols de oxigênio? Portanto, Y nós teremos aqui, ó, 10 mols de oxigênio, tá bom? 1 mol corresponde a 6 vezes 10 elevado a 23. Aí eu pego que 10 mol vezes 6 vezes 10 elevado a 23, dividido por 1, teremos exatamente 60 vezes 10 elevado a 23. A resposta correta é a quantidade de moléculas que foram consumidas de água na reação foi 60 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água, tá bom? O que eu quero, meu caro aluno, é você saber, primeiro, olhe no enunciado que nem todas as substâncias que participam da reação estão participando do cálculo estequiométrico. Então, neste caso, quem participou da reação foram a água que foi consumida e o oxigênio que foi produzido. Beleza? Vamos agora, então, verificar agora a relação que existe entre quantidades em mol, ou seja, quantidade de matéria. Voltando para aquela reação onde 1 mol de nitrogênio reage com 3 mol de hidrogênio, formando 2 mol de amônia, estabelecemos a proporção que eu já falei para você várias vezes, olha só. Toda vida que 1 mol de nitrogênio reagirá com 3 mols de hidrogênio, formação 2 mol. Pergunta-se agora, em 5 mols de amônia corresponde quantos mols de N2 e de H2 ao mesmo tempo? Para isso, vocês aprenderam sobre as proporções estequiométricas. Então, lembrando, 1 mol de N2 reage com 3 mols de hidrogênio, formando 2 mols de amônia. Então, eu sei que nós vamos ter aqui, pelo enunciado, 5 vezes 10 elevado a 5 mol de amônia produzido. Eu não sei quem é a quantidade de nitrogênio para produzir esse 5 vezes 10 a 5, como também eu não sei a quantidade de hidrogênio que vai reagir para formar 5 vezes 10 a 5 mol de amônio. E agora vamos descobrir o valor de X e vamos descobrir o valor de Y para que eu possa complementar o meu raciocínio nessa questão. Para o nitrogênio, nós temos o seguinte, olha aí. Sempre que eu tiver 1 mol de nitrogênio, nós vamos produzir 2 mols de amônia. Agora, para produzir 5 vezes 10 a 5 mols de amônia, então eu terei X mols de nitrogênio. E fazendo as contas, cheguei à conclusão de que 1 mol vezes 5 vezes 10 elevado a 25, dividido por 2 mol, obteremos o resultado de 2,5 vezes 10 a 25 mol de nitrogênio. Por quê? Porque eu garantia uma proporção. Vocês lembram? 1
de nitrogênio para 3 de hidrogênio para 2 de amônia. Então, eu trabalhei aqui o nitrogênio em relação à amônia. Então, o número de mol, 2,5 vezes 10 elevado a 25. E com relação agora ao Y, que eu quero saber quantos mols de hidrogênio são necessários para produzir 5 vezes 10 a 5 mol de amônia. Então, só repetindo aqui, nós tínhamos a proporção 1 mol de N2 para 3 mols de hidrogênio para 2 mols de amônia. Agora eu vou trabalhar a relação hidrogênio-amônia. Logo, 3 mols de hidrogênio sempre vai produzir 2 mols de amônia. Para produzir 5 vezes 10 a 5 mol de amônia, quantos mols de hidrogênio serão necessários? E aí, quando eu multiplico 3 mol vezes 5 vezes 10 elevado a 25, dividido por 2, chegarei a 2,5 vezes 10 a 25, que foi exatamente a quantidade de hidrogênio que reagiu para produzir essa quantidade de amônia. Tudo bem até aí, meu caro aluno? É só um pouco de atenção para que nós possamos entender a relação mol-moléculas, desde que a reação química ela tem que estar devidamente balanceada para garantir os coeficientes e eu saber a proporção de quantidade de matéria envolvendo os reagentes na formação dos produtos. Tá bom? Agora, numa proporção estequiométrica entre massas e quantidade de matéria, quer dizer, massas em grama e quantidade de matéria em mol. E agora, como chegarei lá? Então, nós sabemos que para se obter a proporção entre massas e quantidade de matéria, então a conversão de unidades na proporção estequiométrica deve ser feita por meio das massas molares. Massas molares exatamente corresponde à somatória de todas as massas atômicas, tá joia? Vamos agora para um aprender fazendo, porque aí agora você vai compreender melhor o que vamos abordar aqui. Nessa quarta questão, diz o seguinte: determine a massa de dióxido de carbono, ou seja, CO2, em gramas, que foram consumidos quando formados 20 mols de glicose, sendo assim conhecido CO2, o carbono vale 12, o hidrogênio 16. 16 vezes 2 com 12. A massa molar do CO2 é 44 gramas por mol. Tudo bem. Aquela reação de fotossíntese, olha aí, nós temos 6 mols de CO2 reagindo com 6 mols de água para produzir 100 mol de glicose e 100 mol de O2. Assim sendo, digo, 1 mol de glicose e 6 mol de O2. Agora, transformando-se mol em grama, foi dado que a massa molar do CO2 é 44 gramas por mol. Significa dizer que 1 mol de CO2 corresponde a 44 gramas dessa substância. E aí, o 6, que representa mol, eu multiplico por 44, ou seja, 6 vezes 44 vai produzir quem? 1 mol de glicose. Qual será, portanto, a massa de CO2 na produção de 20 mol de glicose? Aí, nós fizemos aqui a reação, a regra de 3, para sabermos que X é igual a 6 vezes 43 gramas vezes 20 mols, tá certo? Olha aí,
Nós pegamos, multiplicamos por 20, dividido por 1 vezes x, onde o x vai ficar 6 vezes 44, vezes 20, dividido por 1, 5.289 gramas de CO2. Meus caros alunos, então olha só, nós trabalhamos, olha aí, primeiro, mol ou quantidade de matéria. Toda vida que eu expressar mol, eu estou expressando quantidade de matéria. É bom lembrar que o enunciado das questões poderão expressar mol e você saber que aqui eu tenho quantidade de matéria. Tá certo? Agora, quando eu trabalhar moléculas, aí você tem que saber que um mol corresponde a 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Eu estou revisando para não ter problema. Mas quando eu tiver mol em gramas, primeiro você tem que conhecer o quê? Eu tenho que conhecer a massa molar das substâncias. Então, o que aconteceu aqui com o CO2? O carbono, 12 gramas por mol é a sua massa atômica, tá bom? Em grama por mol. Mais 16 vezes 2, que é exatamente referente ao oxigênio. E aí, 16 vezes 2, 32, com 12, 44. Eu estou querendo relacionar mol com moléculas e também mol com grama. Para você chegar em gramas, você tem que relacionar mol e transformar isso aqui no que chamamos massa molar, que se representa gramas por mol. Para que você entenda, muitas vezes o problema é ele dar o enunciado do reagente em mol e pede a quantidade de molécula do produto que foi formado. Você tem que olhar o coeficiente daquela substância após o balanceamento. Ou ele dá mol e pede a quantidade em grama do produto que foi formado e vice-versa. Então é necessário que você compreenda, meu caro aluno, quando nós temos mol ou quantidade de matéria, quanto vale em moléculas cada mol e quantas gramas nós temos em cada mol daquela substância. Por isso, nós atribuímos chamado massa molar. Porque massa molar é a massa que existe em um mol. Então, aqui agora, por exemplo, quando eu digo um mol de CO2, quantas moléculas tem e qual a massa que ele apresenta? Então, o mol de CO2 tem 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de CO2 e que essas 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas corresponde a uma massa de 44 gramas. Por isso, eu tenho massa molar 44 gramas por mol. Se fosse apenas uma molécula, eu diria, eu tenho 44 unidades de massa atômica, porque uma molécula é só a somatória das massas atômicas. Mas quando eu tenho massa molar, é a somatória das massas molares de cada átomo do elemento químico que constitui aquela substância e, no caso, que participa da reação. Diante disso, nós trabalhamos com cálculos estequiométricos e que sempre falo, só pode começar cálculo estequiométrico numa reação química, calcular as quantidades de matérias envolvidas, quando antes você fizer o balanceamento para garantir que a quantidade de matéria das substâncias reagentes obrigatoriamente é igual à quantidade de matéria do produto formado. Tá bom, meu caro aluno? Então aí, fique ligado, já voltaremos para a revisão e, consequentemente, os comentários da sua atividade de sala
E boa sorte. Valeu.